Guilherme Sampaio é pesquisador, empreendedor, palestrante, desenvolvedor e investidor. Tudo isso. Um apaixonado por tecnologias, práticas e metodologias emergentes. E ele vai falar aqui hoje sobre as Music Techs, que são as startups do mercado musical que têm forte base tecnológica. Seja bem-vindo aqui, Guilherme. Obrigado. Muito bom. Acabei de saber que você é músico e é Sim. ligado à tecnologia, parecido comigo. Uhum. E vamos falar sobre essas music techs, né? Ou essas startups do mercado musical. E você está envolvido com, a gente vai falar mais para frente, com um grupo aí, né, do Brasil, principalmente do Rio, ligado à PUC, né? Bem legal. Mas quais são os nichos que essas empresas estão atacando? Music Tech, no final das contas, a gente pode atacar em qualquer nicho, né? Então, por exemplo, eu cheguei a trabalhar tanto com streaming, né? Desenvolvi uma plataforma de streaming em 2012. Tivemos uma plataforma de eventos, já tivemos uma de análise estatística, de smart links, ou seja, de marketing. Hoje eu estou focado na questão dos direitos autorais. Mas a abrangência, em qualquer coisa que você olhar para dentro do mercado da música, você tem oportunidades aí para tecnologizar, digamos assim, e melhorar alguns processos. Certo, então esses nichos vocês vão por aí, né? Sim. Eu li, até no release que vocês mandaram, que a indústria fonográfica do Brasil cresce a taxas mais elevadas que a média mundial. Por quê? O streaming, ele veio disruptar, né? Assustou a indústria, mas hoje é uma fonte de renda maravilhosa e tem crescido o tempo inteiro, né? Então, era um mercado que antes ainda não chegou ao seu potencial, na verdade, porque se você olhar de fato para os números, tem muita gente que ainda não usa streaming ou não é pagante até, né? Então, assim, ainda tem um potencial muito grande, mas esses números são bem baseados no streaming, ele tá comendo toda a receita, né? Subindo a maior parte da receita e crescendo sei lá, 10 anos seguidos, consecutivos. No Brasil, se eu não me engano, ano passado cresceu 20 e poucos %, alguma coisa assim. Então, tem espaço, ainda mais no nosso mercado aqui, né? Que é um mercado de pouco dinheiro, mas com um país gigante. Gigante, dimensões continentais, população, né, enorme. Exatamente. Né? Então ainda tem muito para crescer, na verdade. Agora, é uma pergunta que eu ia fazer lá para frente, aliás, era a minha próxima. Qual é o impacto do streaming no mercado e quais os perigos que ele representa? A gente escuta muito uma grita, né, uma reclamação dos artistas em relação ao streaming, né? Ao que eles ganham, né? Aquela merrequinha por música, né? Tô lembrando aqui, eu acho que o Felipe Lerena participa aí desse grupo de vocês. Sim. Ele teve um dos primeiros streams em música brasileiro, né? Sim. E, enfim, mas acabaram prevalecendo esses grandes, né, grupos, e na verdade eram startups, né? Spotify começou ali também na luta ali na Suécia, mas hoje virou um gigante. E aí, essa dependência, Spotify, não sei, representa quanto do streaming musical hoje em dia? Olha, aqui no Brasil assim... Não tem Tidal, não tem aquela outra Deezer? Não, outro dia eu estava olhando os números e Deezer acho que representa tipo 2%, é bem baixo. Aqui no Brasil, pelo que eu vejo nos meus clientes, Spotify e YouTube são a maioria da renda, dependendo do nicho que você está ali de gênero musical. O Spotify gera mais e em outros o YouTube gera mais, mas os dois estão ali no top 5 sempre. E quando você top 3 até. E quando você fala que o streaming abarcou, né, que ele, né, isso, o streaming então, no caso do Brasil, Spotify e YouTube. Sim. Essas startups ficam tentando soluções para atacar esses, né, e resolver problemas ligados a esses dois, basicamente, players do mercado, é isso? Na verdade, a indústria da música ela tem um fluxo muito, né, uma cadeia de processos muito maior do que apenas o streaming, né? Então, explica pra gente aqui, pra mim e pros espectadores. Para você colocar a música no Spotify, na verdade, ali é o ponto
lá pro final da cadeia. Antes você tem as escolas, para você precisa, né, estudar, você precisa gravar, você precisa mixar, aí você precisa, tem toda a parte de direito autoral, que você precisa registrar as obras, os fonogramas, contratos que você precisa ter com todos os seus parceiros. Então tem esse boom de fit, né? Então você precisa ter contrato com todo mundo, fazer o marketing, todo o planejamento, marca, redes sociais, colocar nas plataformas digitais, e depois, quando as músicas estão lá, você passa a receber relatórios de performance e de dinheiro, que aí você precisa também reportar e pagar para os seus parceiros, analisar aquilo ali para fazer mais marketing em cima, entender qual foi a performance e tentar melhorar. Então, assim, tudo isso que eu falei de forma bem rápida e simplificada, tem os seus pontos ali de gargalo, que podem, para quem entende de tecnologia e começa a entender ou entende desses processos, consegue ter uma visão assim, putz, aqui dá para melhorar, né? Aqui eu consigo facilitar com tecnologia, que foi o que aconteceu comigo no meu início, né? Eu tive banda e eu fazia tudo. Então, eu compunha, eu levava para as sociedades, eu fazia os cadastros e etc. E na mesma época eu estudava tecnologia. E eu ficava, cara, isso dá para ser feito melhor, né? A gente já tem um monte de ferramentas aí, um monte de tecnologia que isso dá para ser feito melhor. Então, na verdade, eu digo até que a minha startup atual, a Smart Rights, ela já começou a ser pensada lá nos anos 2000, por conta disso. Então, foi assim que meio que eu sempre lidei com as coisas, porque eu sempre trabalhei no mercado da música e de tecnologia. Só depois é que eu comecei a falar, cara, vou juntar as duas coisas, que não está dando para ter duas vidas, digamos assim. E aí comecei a desenvolver tecnologia para o mercado da música. Por isso que eu tive várias startups, porque toda vez que eu lidava com algum problema, eu ia lá e criava alguma coisa para poder melhorar a vida de quem lida com aquilo ali diariamente. Então vamos falar sobre artistas e executivos, né? Quais as novas tecnologias que eles estão mais utilizando? Tá. Eu acho que a principal, assim, para o pessoal artístico, né, é essa lida com análises mesmo, tá? O pessoal está sempre muito ligado no Spotify for Artists, que é uma ferramenta de análise específica do Spotify, mas quando você está gerenciando, quando você é um artista, você precisa olhar para a sua gama completa, né? Olhar para todas as plataformas, de repente tem possibilidades de trabalho em outras, né? Mas como a gente falou aqui também, Spotify e YouTube estão no topo, então às vezes o pessoal, por exemplo, lança uma música nova e envia para todo mundo o link do Spotify. Não está nem mais preocupado em usar um Smart Link, por exemplo, que é uma solução onde você compartilha um link e lá você tem o link para todas as plataformas, a sua música em todas as plataformas. Então o seu fã decide para onde que ele vai escutar. Eles já encurtam o caminho porque já sabe que 90% vai para o Spotify. Sim, né? Sim. Então, por exemplo, eu uso YouTube Music, eu pago o YouTube Music. O pessoal me manda link do Spotify. Então eu tenho que entrar no YouTube Music e buscar para poder encontrar. Com o Smart Link, você chega lá, eu vou clicar no link e depois eu vou clicar na minha plataforma, na que eu consumo mesmo, de fato. E aí vai um pouco mais diretamente, mas como, sei lá, 80%, talvez um pouco mais, tá no Spotify, o pessoal já compartilha o Spotify e pronto. Instagram hoje, para a cadeia, ele é só um divulgador, digamos assim. Ele dá para ganhar dinheiro com música no Instagram, organicamente? Quer dizer, eles têm alguma ferramenta que remunera? Não, né? Tem? Eles pagam tanto no Instagram, Facebook. São aqueles quando a gente escolhe aquelas musiquinhas para os stories, quando você aqueles usa 15 segundos, sim. Aquilo é pagar, legal. 15 segundos eu não sei se paga, eu acho que tem que ser acima de 30 segundos, se eu não me engano. Pois é, mas eu não vejo essa opção. Como usuário, mas eles pagam sim. Inclusive no relatório que eles enviam depois para a distribuidora, vem dizendo se foi pelo aquele stickerzinho que você coloca no Reels, se foi compartilhado. Eles dizem exatamente de onde veio, onde foi o uso daquela sua música, para você ter essa informação e saber
o que performa mais Então tem uma remuneraçãozinha ali. Tem sim. Tá. Eles pagam... Eu achei por ser 15 segundos, eu falei, eles pagam eles deixam o usuário usar o máximo possível para não pagar, mas então não, mas eles errado. pagam sim, eles pagam tanto pelo Facebook, tanto pelo Instagram e tanto pelo Threads agora também. Legal. Então você sempre vê lá nos relatórios um dinheirinho para isso. Não chega a ser como YouTube, Spotify, mas pinga alguma coisa. Fala agora sobre esse programa, Música e Negócios, que você está envolvido. Explica a origem. Parece que vai ter um evento importante em breve, né? Sim. O Léo Feijó, né, o idealizador do curso, na verdade, Música e Negócios, pelo que eu acompanho, ele está se diversificando, então está tendo foco, música e negócios, marketing musical. Agora ele está querendo lançar isso. Então vai lançar agora em janeiro, se não me engano, começa dia 30 de janeiro, o de Music Tech, né? Que a ideia é trazer startups, né, Music Techs, para falar sobre o desempenho, sobre como funciona e etc. Também trazendo outros profissionais que ajudem a você entrar nesse mercado. Se você for de tecnologia, com ensinamentos, né, aulas sobre mercado da música, e ao contrário também do mercado da música para tecnologia, e poder entrar nesse mercado ou aprender apenas e poder estar sabendo mais e poder participando, né, da coisa. Certo. E aí vamos falar, né, a tua startup tem a ver com isso, como você falou, porque a gente está em tempos, ainda tem muita pirataria e entrou a inteligência artificial na história para confundir. Eu até falei aqui na rádio, está na Bandeirantes, eu falei ano passado de uma música que era baseada, acho que foi do Drake, alguma coisa assim, que parecia Drake, mas não era o Drake, e aí como é que faz? Como é que ficou? Que a inteligência artificial bagunçou ainda mais o coreto aí, né, de saber como, né, como cobrar, né, como reclamar os seus direitos. Como é que tá isso hoje? Continua confuso. É muito difícil. É uma briga, na verdade, com as Music Techs, né? Com as plataformas de tecnologia, na verdade, não com as Music Techs, né? Quem está em cima disso aí são empresas grandes, né, que estão ganhando muito dinheiro e utilizando o conteúdo. Eles precisam do conteúdo artístico para poder fazer o que eles estão fazendo. Então, existe essa briga de, olha, você está usando meu conteúdo, você precisa pagar, e deles de falar que não usou, enfim, já usou, assim, né? Não tem muito... E é difícil... Mas quando alguém usa um Suno da vida, ou faz um sampler aí que emula, né? Tem até discos do Led Zeppelin que não são que parecem Led Zeppelin. E aí, né? É complicado, né? É complicado demais, nesse ponto específico, por exemplo, no Drake, hoje você tem, no YouTube, ele tem um Content ID, que é um identificador que ele consegue ver, mesmo por partes pequenas, a música que foi utilizada ali e te mostrar, né? Eu imagino que em breve a gente vai ter aí algo parecido, mas focado em partes, né? Em stems, né? Stems, que chamam, Então, são trechos, né? Dentro de uma música que tem lá voz, baixo, bateria, guitarra, você conseguir detectar essa voz aqui tá usando do Drake. E aí, de repente, um Spotify da vida, ao invés de pagar para quem enviou aquela música, enviar o pagamento pro Drake e dane-se. Exatamente. Então tem teve uma coisa que aconteceu também no mercado, eu não estou lembrando o nome da artista, mas ela se apoderou também do mecanismo. Então, o que ela fez? Beleza, vocês podem usar a minha voz, usam através daqui do meu site, você pode pegar a minha voz e utilizar para fazer músicas novas, e se eu aprovar, a gente faz aqui meio a meio, exatamente. Então, eu ganho um dinheiro e você também ia estar tudo licenciado. É o que o Metallica deveria ter feito ali atrás, né? Sei lá, de alguma maneira, né? Ela abraçou uma coisa que não tem como voltar, né? Sim. Né? Sim. Eu estou fazendo uns estudos para ver se a gente consegue, através do mecanismo de banco de dados das IAs, trazer referências que foram utilizadas para composição, para ter uma forma de distinguir, olha, beleza, eu gerei essa música, 3% a referência foi essa e tal, e aí você tem um valor base, sei lá, de R$100, por exemplo, você sabe quanto pagar para cada um. Interessante. Mas
ainda precisa do governo, dessas, né, atuar e criar regulamentações para que essas coisas sejam aplicadas, né? Existem diversas possibilidades, né, que também são burláveis. No final das contas, tecnologia praticamente é tudo... Não, tá mais sempre na frente do que a legislação, né? A legislação está sempre correndo atrás. Né? E a gente precisa da legislação para poder lidar com essas big techs, né? Porque o poder deles e a gente fica assim patinando no final das contas. Agora, você como músico também, o que você acha dessas Suno, para quem não sabe, são geradores de música que você pode entrar lá, falar que eu quero uma música no estilo discoteque, com naipe de metais, com coro feminino, com a letra X, e sai um negócio legalzinho. Eu achei... Tá cada vez melhor, né? É muito bom. E aí, o que você acha disso? Né? Olha, do ponto de vista tecnológico, eu acho maravilhoso, né? É um avanço tecnológico gigante. A gente ainda precisa ver como lidar com tudo isso no final das contas, porque de fato acaba tendo uma enxurrada de coisas, né? E assim, eu estava conversando com uma pesquisadora lá na Espanha e a gente estava debatendo sobre essa questão da IA e ela me trouxe um outro ponto de vista, que é o seguinte: quando eu falo sobre detectar no banco de dados as referências, ela falou assim para mim: olha, eu acredito que uma criação, ela pertence a mim, mesmo eu utilizando a IA como uma ferramenta, como se fosse um Photoshop. Por quê? Porque eu falo para ela como que devem ser as coisas e eu vou interagindo com ela até chegar num ponto que, de fato, eu esteja feliz com o resultado. Então, trazendo para o lado musical, faz esse pedido que você fez, ele vai gerar uma coisa, aí ela vira e fala: olha, mas esse naipe, eu acho que poderiam ser dobrado e ter do outro lado, fazer um LR, de repente, não gostei dessa voz do vocalista, bota 3 backing vocals femininas ali, uma com um tom assim, outra assado, e assim ela vai interagindo, no final gera uma coisa que... É um prompt, né? É um prompt enorme, né? É um prompt enorme, interativo. Isso tem um valor artístico também, né? É isso que ela estava defendendo aí na tese dela. Mas isso tem um valor artístico. Sim. Né? É a criação, é o humano instruindo a máquina, tá usando, né, a máquina como instrumento. E que é o que todo mundo defende na hora de falar de você ter um prompt bacana, né? Sim. Porque se você chega lá, me dá um texto assim, ele vai escrever um texto... Agora, se você for muito específico, for lidando com aquilo ali, vai chegar a um ponto que ele vai ficar do jeito que você de fato quer e talvez mais parecido com... Inclusive, você pode dizer para a IA, né? Você pode chegar assim, treinar ela com seu texto, por exemplo, e falar: olha, preciso que esse texto que você vai criar seja... utilizando a minha... o agente, são os agentes, né, que chamam, você né? pode usar a minha forma de escrever. Meu estilo. Porque o estilo dos outros, eles estão barrando, né? Pois é. Você não pode pegar: olha, me dá uma música estilo Eminem, assim, dá pra burlar isso também, mas... mas estão barrando, em princípio. Em princípio, você não pode... Não pode tocar ou não? Não, se você chega lá no Suno e fala assim: Suno, eu quero uma música estilo Eminem, ele vai falar: não posso, não Copyright, sei o quê. Isso, exatamente. Mas eu vi gente falando que usou um prompt específico que aí gerou uma música estilo Eminem, mas não foi usando... É como aquela história, né, do cara que tá pesquisando um site pirata para baixar. Você sabe dessa história? Não. Que ele vai no Google ou na inteligência artificial: me passa os sites piratas para baixar. Não posso indicar isso, não sei o quê, porque infringe a lei. Aí você faz de uma maneira, dizer quais são os sites que foram condenados por não sei o quê, com maior pirataria aí. E que estão livres ainda. Isso, né? Exatamente. Agora vamos falar de estilo. Cara, isso eu tô muito por fora, não sei se você tá acompanhando, que são os estilos, né, musicais que são mais populares no Brasil. Mudou muito, né, da década de, 80, 90, onde tinha o pop. Agora é uma concentração muito forte de sertanejo e pagode, não é isso?
E funk, né? E funk. Como é? É. Isso é no Brasil? O funk no Brasil todo também? Parece que o funk barrou o sertanejo. Jura? Caramba. Barrou o sertanejo. Achava que era um fenômeno mais carioca. Não, se expandiu São mesmo. Paulo, na verdade, é que está com o maior fluxo de funk, né? Uhum. A gente tem grandes clientes de São Paulo, produtoras de funk lá, e que estão faturando muito dinheiro. Tem aquele Condzilla, né? Também. É de lá, né? Sim, sim. E eles têm uma máquina de produção gigante, né? Então, clipe, né? É impressionante. Né? Eu volta e meia, quando eu vou para São Paulo, eu vou lá fazer umas visitas nos clientes. Uhum. E assim, a maioria deles pega um prédiozinho, faz um monte de aquário menor aqui do que essa sala que a gente está, né? Mais compridinha assim, só e mais fina. Uhum. Basicamente, com uma mesa, com o computador, as caixas de som, para ficar um DJ e 2, 3 no máximo MCs. Ficam produzindo algum desses, né? E fica ali com, assim, tem um com 15 salas, se eu não me engano. Então, e tudo... Multiplica isso por 15, é muita produção. E diariamente, são mais de 500, 600 músicas por mês. Caramba. O negócio tá... Foi. E tem ainda, então, o sertanejo, né? Sim. Que ainda continua forte. E o pop caiu muito, né? Impressionante isso. Exatamente. A força que o pop tinha nos anos 80, 90, sei lá, até 2000. O funk tem essa vantagem, né? Da produção ser muito mais simples, né? Então, facilita essa produção em massa das coisas. O cara dá 100 tiros... Se um pega, aí vira um hit e pronto. Exatamente. Já paga os outros. E ainda tem essa outra questão do funk que facilita, que é a batida, ela é muito parecida entre umas e as outras, né? Tem suas variações, óbvio, mas assim, a essência é muito parecida. Então, ela já vem fácil para todo mundo. Todo mundo aprende a música muito fácil. Já é conhecida, o ouvido já está acostumado. Sim, exatamente. Então, independente da letra, de você nunca ter ouvido a música, não conhecer a letra, você já está dançando, né? Você já está curtindo. E aí depois você se identifica um pouco mais com a letra quando você vai aprendendo. Mas essa entrada inicial, assim, ela já é meio... não tem muito atrito para consumo, né? Agora, uma pergunta que é uma curiosidade. Ainda existe venda física? Eu vi em algum lugar no release de vocês. É o que? É vinil? É só vinil? Existe... O que é físico fora vinil? O vinil, ele deu mais uma crescida. Isso eu sei. Inclusive, eu estava na Espanha agora para 2 festivais e no segundo, lá em Bilbao, tinha uma feira de vinil que durou durante a semana inteira. Foi até maior do que o tempo do festival. O festival foram ali 3 dias de trocas, né? Network, etc. E a feira de vinil foi durante a semana inteira. Então, eu não acompanho muito vinil, mas eu tenho visto em grupos que eu participo, o pessoal perguntando sobre empresas no Brasil que fazem. Tenho visto essas coisas lá fora também, matérias, inclusive, sobre o crescimento e que esse ano parece que foi bem bacana, melhor do que os anos anteriores, inclusive, mas ainda não é uma receita... É porque o streaming, nicho, né? O streaming está crescendo muito, né? Então, como eu falei, o dinheiro está entrando muito para o streaming, né? Cada vez mais... E isso tá virando muita receita, tem muito espaço ainda para crescer. Então, quando você olha para o bolo completo... O vinil é pequeno. É pequeno, exatamente. Qual é a grande atração do vinil para as pessoas? É uma coisa de nostalgia? É uma coisa... Porque a gente é músico. O som do vinil não é melhor do que o som do digital. Desculpe aí, galera. Desculpe, eu sei, tem DJ, eu sou DJ também, mas assim, eu conversei com vários amigos músicos, assim, cara, tem um lance ali de um gravezinho, né, de uma frequência, mas assim, o som o som digital é muito puro. Sim. E dá para você equalizar e ficar do jeito que você quiser. Sim. Talvez seja massacrado aqui. Eu sou um cara muito prático, né? Então eu prefiro
vir no celular, botar meu fone rapidinho, escuto enquanto tô vindo de bicicleta para cá, né? Então o vinil para mim não me chama muita atenção, né? Mas o que você acha? Que isso eu queria saber, é o som mesmo ou é uma onda? Que aí é legal, pô, isso é uma onda, colocar, né, uma nostalgia, mas tem gente nova que tá curtindo, que nem pegou a nostalgia, que gosta de colocar. Eu tento lembrar Não é nada prático, né, o vinil? Não, eu tento lembrar da minha época de vinil, né? Uhum. Então, por exemplo, meu pai trabalhava na Manchete. Ah, é? Ele trabalhou na Manchete e o DJ Malboro trabalhava lá. Sim, sim. E aí meu pai falava assim, anota aí o que você quer, disco, nome do disco, da banda e a gravadora, que eu pego lá, eles me dão os discos, né? E aí eu ficava assistindo MTV, fazia a lista e depois ele chegava em casa, pô, com uma sacola assim cheia de vinil, né? Uhum. E aí eu ficava lá, pô, meus pais saíam, apagava a luz, botava o som altão, né? Ficava olhando, vendo se tinha letra, aquela coisa isso toda. É barato, isso é maravilhoso, né? Mas como eu falei, hoje em dia eu sou muito mais prático, então naquela época não tinha esses sites de letras, nem internet direito. Então, hoje em dia não. Hoje em dia, para você pegar uma letra, você... Até no Spotify tá direto, né? Sim, tem uma boa parte das letras no próprio player. Tinha aquele Music Match, não tinha uma história, né? Que você... Tem hoje o Music Match e o Lyric Find, são os dois provedores de letras hoje do mercado. E aí, cada um deles tem metade do mercado. Então, você às vezes vê letra e não vê no outro, entendeu? Entendi. Mas eu gostava muito do vinil, assim. Mas hoje porque eu sou muito prático, assim, então para mim não mas me ajuda. Mas em termos de qualidade musical também, eu não consigo ver, Eu queria ver, mas não consigo. Acho que tem mais essa sonoridade mesmo, né? Talvez essa coisa da nostalgia, né? De você ouvir e de repente te trazer assim para uma época. Talvez se eu colocar um vinil em casa para ouvir, eu me sinta, né? Mais... talvez eu nunca mais usei, assim, mas assim, eu conversando com vários músicos, eu achava que era eu, aí conversei com vários músicos e falou, não, Beto, não faz sentido, entendeu? Você vai ter mais ruído e o que for de bom do vinil, você pode ir lá equalizar e tira um pouco essa coisa muito clean do digital, né? Como o próprio amplificador, hoje em dia, você emula perfeitamente um amplificador Marshall, um Fender Rhodes, um piano elétrico. Cara, é muito difícil de ter um ouvido assim. Eu acho que nem a máquina vai poder dizer, não, isso é um Fender Rhodes orgânico, isso é um Fender Rhodes emulado, né? Eu tenho uma pedaleira, assim, para fazer uma analogia, eu tenho uma pedaleira que eu uso para minha flauta, né? Que eu usava quando fazia show e etc. Hoje em dia eu não preciso dos pedais, né, cara? Boto ali em casa, ligo ali no computador e o som fica... perfeito, né? Perfeito, exatamente. Mas né, tem aquela coisa da máquina, né? Não sei o quê. Tem um fetiche, né? Por sim, isso. Sim. Guilherme, muito obrigado. Esse foi o Rio Tech. A gente falou sobre o mercado musical. Na semana passada falamos sobre o mercado editorial. Queria agradecer o Guilherme Sampaio aí pela vinda, pelo Léo Feijó por passar essas informações e permitir aí que a gente voltasse esse assunto de uma maneira legal com uma pessoa que está dentro do mercado. Brigadão, Guilherme. Obrigado pelo convite. Foi um prazer bater esse papo, muito divertido. E quando precisar, estamos aí. Beleza.